Vamos dar início então à nossa Santa Missa de hoje. Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo na saúde, na coragem, na força, na união, na paz, estejam sempre com vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor do Cristo. Irmãos e irmãs, hoje a Igreja, triunfante e peregrina, num só coro, louva e bendiz ao Senhor pela vocação e ministério dos dois grandes apóstolos, Pedro e Paulo. Movidos por um só e intenso amor por Cristo, ambos, de diferentes formas, abraçaram a causa de Jesus, o reino de Deus, e fizeram dela o sentido de suas vidas. Como colunas da Igreja, fundaram comunidades cristãs unidas pelo Espírito Santo. Nós, hoje, alegres, cantamos a Deus nosso hino de louvor por tão grandes testemunhas, enquanto elevamos nossas preces pelo Papa Francisco, que hoje é o sucessor de Pedro e elo de unidade de toda a Igreja. Nesta nossa Eucaristia,
na solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, em grande comunhão de fé com o Papa Francisco, hoje sucessor do apóstolo Pedro, na condução e destino da Igreja de Deus. Nós também fazemos memória de nossos irmãos e irmãs José Guiz Neto, Renato José Selme Guiz, Aladino Selme, ainda Selme, Adolfo Selme, falecidos das famílias Selme, Guiz, Monteiro, Lute, Antônio José de Toledo, Maria José de Toledo, Laerte Alberto Generale, Jair Santa Clara, Ricardo de Jesus Santa Clara, Luiz Hernani de Jesus Santa Clara, Eduardo de Jesus Santa Clara, Selma Andrade de Jesus e família, por todas as almas, nas intenções de Valéria Regina Selme Guiz Monteiro, Fernanda Guiz Monteiro, Felipe Guiz Monteiro, Gil Lute Monteiro, Mateus Guedélia, Carolina Ossovai, Alba Regina Selme Guiz, Luciana Selme, José Alexandre Selme Guiz e família, José Ricardo Selme Guiz e família, Ana Carolina Guiz, Rafaela Ossovai Monteiro, família de Jesus Santa Clara, Cristina de Araújo, Serena Rodrigues Souza, Miriam Aparecida Rodrigues, Nicole Lima, Débora Fernandes, ação de graças à Sagrada Família, aos apóstolos São Pedro e São Paulo, e a todos os santos e santas de Deus. Irmãos e irmãs, no dia em que celebramos os santos apóstolos, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra
graças por vossa imensa glória. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Só sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, como o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Amém. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: Põe o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade.
o portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os que livrou o Senhor Deus. De todos os temores que livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, para sempre minha boca, minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De Todos os temores que livrou o Senhor Deus. De todos os temores que livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores que livrou o Senhor Deus. De todos os temores que livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face, alegrai-vos, e o vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores que livrou o Senhor Deus. De todos os temores que livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Prova e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores que livrou o Senhor Deus. De todos os temores que livrou o Senhor Deus. De todos os temores que livrou o Senhor Deus. De todos os temores que livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente para mim, mas também para todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste.
A Ele a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Tu és pedra e sobre esta pedra eu irei construir a minha igreja e as portas do inferno não irão derrubá-la. Aleluia. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe falou: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus caríssimos amigos, amigas de todos os cantos, que agora em suas casas, juntos, celebramos todos a Eucaristia, nesta solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, dia que nós também celebramos a nossa igreja. É o dia dos apóstolos,
é o dia da Igreja, é o dia também do nosso Papa, nosso Santo Padre, o Papa Francisco. Hoje é ele, o Pedro, que se encontra à frente da Igreja, conduzindo-a nos mesmos caminhos de Jesus e de acordo com o que Jesus ensinara aos apóstolos, e os apóstolos transmitiram aos seus posteriores, àqueles que vieram depois dele. Por isso hoje é o dia do nosso orgulho, é o dia do orgulho católico. Devemos ter orgulho de pertencer à Igreja dos Apóstolos. Devemos ter orgulho de pertencermos à Igreja do Cristo Nosso Senhor. Sem dúvida que Jesus é a pedra fundamental da Igreja. É Ele o alicerce da Igreja. É sobre Ele que a Igreja foi alicerçada, fundamentada, construída. Mas Jesus quis que os apóstolos fossem os seus colaboradores, e foi Ele quem os escolheu um a um, e deu-lhes, portanto, a missão de depois serem os continuadores da sua obra, serem os construtores da Igreja de Deus. E os apóstolos, Pedro e Paulo, eles sintetizam o trabalho, a missão, a figura, a fé, o ensinamento de todos os outros demais apóstolos. Dois que foram chamados por Jesus em situações e lugares diferentes. Pedro foi chamado enquanto estava ali com André, seu irmão, seus primos Tiago e João, no lago de Genezaré de Tiberíades, no mar da Galileia, pescando. Era pescador. Jesus então o convida para segui-lo, para acompanhá-lo. Por sua vez, Paulo, ele foi chamado por Jesus de uma maneira intempestiva, quando Paulo se dirigia a Damasco, e era um fariseu ferrenho, era um judeu, seguidor daquilo tudo que a Torá, a lei judaica, dizia, pregava e ensinava, e por isso ele combatia os cristãos, os seguidores de Jesus. A nova igreja que surgia, porque Jesus havia, justamente antes da sua partida para o Pai, para junto de Deus, deixado aqui como missão aos demais, aos apóstolos. Então Paulo nutria um ódio, um horror, aos cristãos, a Jesus de Nazaré. Será então ali no caminho de Damasco que Jesus se apresenta, se manifesta, se mostra a Paulo e vai derrubá-lo do seu cavalo, vai jogá-lo por terra. E é aí, a partir deste encontro, Jesus querendo saber quem era, Paulo querendo saber quem era que o havia derrubado do cavalo. Ali no diálogo, então, agora a sua vida se transforma, muda completamente, de perseguidor ferrenho de Jesus, dos seus discípulos, dos seus seguidores, da sua igreja. Paulo se transformará no mais apaixonado por Jesus, e a sua paixão
fará com que Paulo suplante as mais incríveis realidades. O seu amor ao Cristo Mestre e Senhor estará além de tudo o que se possa imaginar. Eram duas pessoas de temperamento completamente diferentes. Pedro era rude, era um homem simples, um pescador muito tosco. Pedro era uma pessoa bastante limitada, humanamente falando. Paulo, o contrário, era erudito, muito bem preparado, conhecia muitos idiomas, era um homem estudado, era um homem fino, era um homem que falava muito bem, que se comunicava muito bem, era uma pessoa polida, era uma pessoa bastante consciente, muito claro nas suas ideias. Os dois, cada um do seu modo, no seu temperamento, cada um com o seu jeito de ser. No entanto, foram chamados por Jesus. E Pedro vai, mesmo não sendo o mais inteligente, mesmo não sendo o mais erudito, mesmo não sendo o mais bem preparado, Pedro era intempestivo, de temperamento agitado, nervoso. Pedro não pensava muito para falar, por isso ele deu muito fora na vida, Mas mesmo assim, foi a Pedro a quem Jesus deu as chaves do reino. Você é Pedro, e sobre você que é pedra, eu vou construir, eu vou edificar a minha igreja. E os poderes do inferno, os poderes do mal, jamais poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino. Você vai ligar. A sua função é ligar. A sua função é unir. A sua missão será manter o meu povo na comunhão da fé, na comunhão da esperança, na comunhão do amor. Então, esse é o poder que Jesus deu a Pedro. E as chaves, elas representam poder. Quem tem as chaves tem poder. Com as chaves, você entra e sai. As chaves, elas dão a você o direito de poder entrar e sair. Então, as chaves dadas a Pedro, simbolicamente, justamente quer dizer: Pedro é o meu legítimo representante. A sua missão, a sua função será unir o meu povo, mantê-lo vivo, juntos na mesma esperança e, sobretudo, proclamando a fé que lhes ensinei, que lhes transmiti. Então Pedro se torna o líder, Pedro se torna a cabeça, Pedro se torna justamente aquele que, recebendo a missão de Jesus, justamente irá fazer todo o possível para integrar a igreja e para que a igreja, nos mais diferentes lugares, entre os mais diversos povos, então se mantenha na mesma unidade da fé, no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo, qual é o símbolo de Paulo? É a espada que simboliza luta,
a espada que simboliza a busca e a divulgação da verdade, a espada que é símbolo da força do Evangelho, no qual justamente está a salvação. E Paulo é aquele que, mais do que qualquer outro apóstolo ou discípulo de Jesus, lutou pela causa do Mestre, lutou pela causa do Evangelho, enfrentou o mundo inteiro, ultrapassou todas as barreiras, foi intrépido, foi firme, foi fiel. Então Paulo é o corpo, Pedro é a cabeça, Paulo é o corpo, aquele que age, aquele que faça acontecer, aquele que vai à luta. Paulo simboliza realmente a força da ação do Espírito, que justamente se utiliza dos seguidores de Jesus, para que o Evangelho pudesse ser levado a todos, implantado no coração de todas as pessoas. Então os dois apóstolos são assim juntos celebrados por causa da sua importância na fundamentação, na fundação da Igreja de Deus. E nós os consideramos duas colunas que se erguem como alicerce de todo o grande edifício que é a Igreja de Deus. Os dois darão testemunho através do seu sangue, como mártires, dando a sua vida por Jesus, pelo Evangelho. Eles regam a terra, eles regam o solo com o seu próprio sangue, testemunhando de fato tudo o que diziam, tudo o que ensinavam, tudo o que transmitiam do Evangelho, e demonstrando verdadeiramente o seu grande amigo pelo Cristo nosso Senhor. Então, nas pessoas dos apóstolos Pedro e Paulo, nós nos vemos a cada um de nós. Nós também somos todos chamados a sermos apóstolos de Jesus, discípulos de Jesus, a aprendermos com Jesus e a trabalharmos por Jesus, pela sua causa, pelo seu reino, pela sua igreja. Dificuldades vamos ter, e muitas, como eles tiveram. Não foi fácil a vida de ambos, tanto é que eles tiveram que testemunhar derramando o próprio sangue de uma maneira heróica, através do próprio martírio. Então os dois apóstolos são a honra do povo de Deus, da Igreja de Deus. Eles foram fiéis ao seu Mestre e Senhor desde o seu chamamento, desde quando o Cristo os escolhera e os chamara para esta missão. Por isso que a nossa igreja, a Igreja de Jesus Cristo, não é uma igreja qualquer, fundada da cabeça de um louco ou de uma louca, como tem tantas e tantas por aí afora. Não, ela foi querida pelo próprio Jesus. Ela parte da vontade, do desejo do coração do Cristo nosso Senhor, e ela foi sedimentada sobre os apóstolos. A fé dos apóstolos,
os ensinamentos dos apóstolos. Por isso ela é apostólica. E nós, quando proclamamos a nossa fé pela oração do credo, deixamos bem claro: creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Então ela é apostólica. Ela nos chega por meio dos apóstolos. Ela é continuação daquilo que os apóstolos receberam do Mestre e que Jesus lhes ensinara, lhes transmitira. Então é a sucessão apostólica presente na Igreja. Por isso ela é para todos os povos, para todas as nações, para todas as pessoas. Ela é universal, no bom sentido da palavra. Ela não é aquela que acolhe a todos indistintamente, é aquela que tem, sim, a missão de dar aos seguidores de Jesus a salvação. Por isso, esta igreja é una, não são muitas, tem ritos diferentes, tem manifestações diferentes, tem tradições diferentes, mas ela é única, é una. Creio na igreja una, é una, não é a minha igreja, não é a igreja dele, não é a igreja dela, não. É a igreja de Jesus Cristo que nos foi legada, que nos foi dada, transmitida pelos seus apóstolos. Por isso, a figura extraordinária destes dois seguidores do Cristo Jesus nosso Senhor, os apóstolos São Pedro e São Paulo. Que eles então nos ajudem a sermos católicos de verdade, a amarmos a nossa igreja e, sobretudo, a também nos sentirmos integrados na construção do seu reino, caminhando sempre na apostolicidade da nossa fé, com Pedro e com Paulo. Amém. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob o Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Foi ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa,
católica e apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, nesta solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, pedras fundamentais da Igreja, elevemos ao Pai Celeste os nossos pedidos, rezando juntos. Escutai-nos, ó Senhor. Pai Santo, fortalecei o Papa Francisco em seu ministério de sucessor de Pedro e elo de unidade de toda a Igreja. Nós vos pedimos. Escutai-nos, ó Senhor. Pai Santo, abençoai a Igreja que está no Brasil, iluminai sua missão em comunhão com o sucessor de Pedro, nós vos pedimos. Escutai-nos, ó Senhor. Pai Santo, acompanhai com vosso Espírito nosso arcebispo e seus bispos auxiliares, que nesta Igreja particular de São Paulo exerce seu mandato apostólico de anunciar o Evangelho, nós vos pedimos. Escutai-nos, ó Senhor. Pai Santo, fazei a vossa Igreja, que está em São Paulo, renovar-se mediante seu caminho sinodal, assumindo os desafios pastorais, com a coragem de Pedro e a ousadia de Paulo, nós vos pedimos. Escutai-nos, ó Senhor. Pai Santo, que reservaste a coroa da justiça a todos os que se esperam com amor a sua manifestação gloriosa, concedei a todos os que morreram, especialmente às vítimas da Covid-19 e aos que cuidaram dos doentes, contemplar a vossa glória. Escutai-nos, ó Senhor. Como somos uma igreja sinodal, vamos orar pelo nosso sínodo arquidiocesano, nesta igreja que justamente leva o nome do apóstolo São Paulo, pedindo para que haja sempre a coragem de Pedro e a ousadia do apóstolo Paulo em seus fiéis e participantes. Divino Espírito Santo, vós sois a alma da Igreja e renovais a face da terra. Vinde em nosso auxílio na realização do primeiro sínodo arquidiocesano de São Paulo. Renovai em nós a fé, a esperança e a caridade. Animai-nos com um vivo ardor missionário para o testemunho do Evangelho nesta cidade imensa. Seguindo o exemplo de Maria, Mãe da Igreja, do apóstolo São Paulo, patrono de nossa arquidiocese, de São José de Anchieta, Santa Paulina e Santo Antônio de Santana Galvão, dos bem-aventurados Padre Mariano e Madre Assunta, e dos santos padroeiros de nossas comunidades, sejamos também nós ardorosos discípulos missionários de Jesus Cristo, para que nele todos tenham vida em abundância. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Amém.
Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem espada ou perigo, nem os erros do meu irmão, nenhuma das criaturas, nem a condenação. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, Quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? nem angústia, nem a fome, nem nudez ou tribulação, perigo ou espada, toda perseguição. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é Por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Na grande comunhão da fé católica, com os apóstolos Pedro e Paulo, vamos todos, irmãos e irmãs, orar para que o nosso sacrifício seja mesmo aceito por nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e o de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graça sempre e em todo o lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso, hoje vós nos concedeis a alegria de festejar na fé os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a antiga herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram
a única família de Cristo e unidos pela coroa do martírio, recebem hoje, por toda a terra, igual veneração. Por esta razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós a associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do universo. O céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por nosso Bispo Odilo e por todos aqueles que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. E de todos nós que circundamos este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir, eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa graça. Livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Recebei, dignai-vos, ó Pai,
aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai-nos oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão em suas mãos. Elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que partiram desta vida marcados com o sinal da fé, todos os nossos entes queridos, nossos familiares, que colocamos agora nas intenções desta Santa Missa, todos eles que pertenceram à vossa Igreja e já partiram do nosso convívio, eles que hoje são memórias em nossas orações. A eles, pois, e a todos os que viveram e adormeceram no Cristo, concedei a felicidade
a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inês, Cecília, Águida e Luzia, e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Vamos seguindo a Jesus, o Mestre e Senhor, que assim nos ensinou. Vamos orar. Orar também de um modo muito especial hoje pelo nosso grande líder aqui nesta terra, o Santo Padre, o Papa Francisco. Nós estamos em comunhão com ele. Ele hoje é Pedro entre nós. Ele tem a autoridade das chaves dada por Jesus. Então é com ele que nós caminhamos. Estamos absolutamente em tudo unidos com o Papa Francisco. Ele legitimamente nos representa e conosco ele também proclama seu amor e sua fé ao Evangelho, ao Cristo Jesus. E essa é a nossa igreja, a igreja que Jesus quis e deixou nesta terra para todos. Por isso, na grande comunhão da fé com Jesus, digamos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males e doenças, das enfermidades e pandemias, ó Pai. Dai-nos ânimo e coragem, perseverança e luta. Dai-nos saúde e união na vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de todo o coronavírus, protegidos também dos vírus e perigos deste mundo. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que vossa igreja dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo.
e a paz, a cura, a saúde do Cristo Jesus, nosso Senhor, esteja sempre com vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Felizes sois convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Eu
vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, e aumentastes o vigor da minha alma. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Os reis de toda a terra hão de louvar-vos, quando ouvirem ao Senhor vossas promessas, hão de cantar os vossos caminhos e dirão, como a glória do Senhor é grandiosa. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Altíssimo é o Senhor, passa os pobres, e de longe reconhece os orgulhosos. Se no meio da desgraça caminhar, vós me fazeis tornar a vida novamente. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa vontade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram minhas mãos. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, que perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, e enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma, por Cristo nosso Senhor. Façamos a oração ao nosso patrono, o apóstolo Paulo. Ó São Paulo, patrono de nossa arquidiocese, discípulo e missionário de Jesus Cristo, ensina-nos a acolher a palavra de Deus e abre nossos olhos à verdade do Evangelho. Conduze-nos ao encontro com Jesus. Contagia-nos com a fé que te animou e infunde em nós coragem e ardor missionário para testemunharmos a todos que Deus habita esta cidade imensa e tem amor pelo seu povo. Intercede por nós e pela Igreja de São Paulo, ó Santo Apóstolo de Jesus Cristo. Amém. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada pelo apóstolo Pedro e sobre a qual se edifica a Igreja. Amém. Amém. Ele que vos instruiu
pela pregação de São Paulo, vos ensine a conquistar também novos irmãos e irmãs para o Cristo. Amém. Amém. Que a autoridade de Pedro e a pregação de Paulo vos levem à pátria celeste, onde chegaram gloriosamente, um pela cruz e o outro pela espada. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, mais uma vez, lembro que nós estamos nos preparando para devagarzinho voltarmos às nossas atividades normais. Então, agora em julho, iremos, se tudo continuar indo bem, iremos abrir a igreja, a secretaria, iremos atender, se não todo o dia, mas ao menos algumas boas horas do dia, vocês poderão fazer suas orações, inclusive até participar presencialmente das missas, mas seguindo os critérios que nos são impostos. Não é assim, não é aglomerando, não, temos que evitar toda a aglomeração. Então há muitas normas, prescrições, há muita infraestrutura que a gente está preparando e deveremos seguir. Então, não é, uma coisa é certa, agora em julho vamos começar a retornar ao nosso, não é, normal. Não sei se será tanto normal como antes, né? As coisas vão mudando bastante, mas, não é, aos poucos, com critérios, com sabedoria, com prudência, a gente vai começar, não é, a fazer, não é, com que possamos de fato voltar ao que, não é, fazíamos antes. Não vai ser tudo de uma vez, não vai ser tudo de uma vez. Então dose aí o entusiasmo, não é? E a gente tem que aprender a agir com moderação, com prudência, com respeito também, não é, aos outros. Mas, se Deus quiser, não é, o mês de julho vai ser de muita esperança e bem diferente para nós. Também lembro que precisamos da sua assinatura para termos o canal do YouTube. Falta pouco, não falta muito não, para atingirmos as 1000 inscrições. Deve estar faltando aí umas 180, não é? Então, se já conseguimos, não é, 820, puxa vida, não é? Agora seria fichinha. Então vamos nos inscrever, vamos dar o nosso sim, para que possamos ter o YouTube, né, e utilizar este meio de comunicação para continuarmos com nossas transmissões, mesmo tendo pessoas participando, presentes. Isto não nos impede de continuarmos também com as nossas transmissões. E pelo YouTube é tudo muito mais simples, é mais não é fácil. Então se inscreva, dê o seu sim, ajude-nos a chegar ao menos nas 1000 inscrições. Agradeço também a todos que colaboraram, trazendo alimentos, mantimentos. Olha, graças a Deus, veio bastante. Então os nossos pobres, as nossas famílias
necessitadas, as pessoas humildes continuam sendo assistidas, continuam recebendo o nosso apoio. Então, obrigado a você que colaborou. Deus lhe pague e lhe dê, não é, muito mais na sua generosidade. Você que trouxe, não é, aí os mantimentos para continuarmos alimentando os nossos irmãos e irmãs que precisam mais do que nós. E a vida continua, não é? Com muitos problemas, mas resolvendo e vencendo os muitos problemas. Este é o mais importante, é a gente estar na luta e ver, não é, que os problemas não são maiores do que nós, e não são eles que nos derrotam, mas são vencidos por nós. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Então tenhamos todos um domingo abençoado. Vamos agora na paz e com os santos apóstolos, na alegria de sermos a Igreja de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente, nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor, reza pela São Pedro protetor, ajuda o povo a caminhar na tua igreja, vem desviar. São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente, nosso apóstolo e pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Rede na praia, barco no mar, e a tua igreja a navegar. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente, nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Ensina a gente a evangelizar, nova semente a semear. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente, nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor.